Bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Hoje, continuando nessa nossa sequência de histórias, quero compartilhar com vocês a história de Jonas, do profeta Jonas, o fujão, né? Vamos fazer a leitura de Jonas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amital, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Quem não conhece a história de Jonas, né? O profeta fujão. Deus, a voz do Senhor, a palavra do Senhor chegou até ele, dando uma ordem para que ele fosse e falasse com o povo de Nínive. Nínive era o povo assírio, era o povo poderoso da terra naquele momento. Só que eles eram muito idólatras, eles eram muito maldosos, eles faziam feitiçaria, prostituição. Quando eles iam para a batalha, que eles matavam as pessoas, eles cortavam a cabeça, enfiavam nas lanças e deixavam nas entradas da cidade para mostrar o quanto eles eram sanguinários. E isso chegou à presença de Deus e desagradou o Senhor. Aquilo começou a cheirar mal, né? Como a gente diz, às vezes o pecado ele cheira mal, ele fica numa forma tão profunda, tão intriscada, que ele começa a cheirar mal. E a palavra do Senhor veio a Jonas: Jonas, vai lá e diga para aquele povo que eu vou destruir aquele povo, eu vou destruir aquela nação, porque eu não tenho me agradado do que eles têm feito. E Jonas, né, muito desobediente, falou: opa, eu vou nada, não vou lá falar nada com ninguém, afinal de contas aquele povo lá é tão maldoso, vão me matar. Mas acho que na verdade ele nem teve medo disso. O que Jonas não queria é que Deus, na sua grandiosidade, na sua misericórdia, perdoasse aquele povo, porque ele sabe que Deus, quando a gente se arrepende, ele perdoa os nossos pecados, né? Ele é generoso, ele cuida, porque ele ama e pela sua graça, ele perdoa os pecados do povo. E ele falou: não, eu vou para bem longe. Ele está mandando eu para Nínive? Não, eu vou para o lado contrário, eu vou para Tarsis. E aí ele vai no porto, lá tem um navio atracado, um navio cargueiro, e ele entra naquele navio. Compra passagem, vai pro porão e vai esperar aquele navio, né, sair, e dorme no porão. E aí quando eles começam a navegar, eis que o Senhor manda uma grande tempestade, o mar fica muito revolto, e aquele navio está prestes a afundar, e o capitão fala: não, vamos jogar as nossas cargas, ele está muito pesado, vamos jogar. E nada daquilo vai resolvendo. Aí eles lembram que tem um passageiro que está no porão. Jonas está no porão dormindo. E olha para você ver, em meio àquela tempestade, todo mundo lá desesperado, e Jonas está o quê? Dormindo. Como, não tem nada a ver comigo mesmo, tá lá, só na dele. E aí ele chega e fala assim: nossa, como você consegue dormir em meio a essa tempestade? Como que você consegue fazer de conta que não tem nada acontecendo? Clame ao seu Deus, porque nós já estamos clamando aos nossos deuses. E aí ele sobe, né? Levam ele para o convés. E aí a tripulação pergunta: quem é você? De onde você vem? E ele responde: eu sou um hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficam apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, porque eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Na verdade, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, no fundo, a gente sabe que a gente tem culpa por alguns processos que a gente passa. A gente sabe que, no fundo, algumas escolhas erradas que a gente fez fazem com que venha a tempestade. E é muito genuíno aqui. Mesmo ele sendo um fujão, é muito genuíno. Ele fala assim: não, tudo bem,
Eu sei que eu fui culpado. Então, se o barco está afundando por minha causa, me joga no mar. Só que aí aqueles homens tiveram medo. Falaram assim, nossa, ele é um hebreu. Ele tem um Deus que cuida dele. Nossa, se a gente jogar ele, a gente for punido. Mas chegou, e eles tentam continuar tirando a água do navio. Mas aí chega uma hora que eles falam, não, realmente não tem jeito. E eles vão, pegam Jonas e jogam ao mar. E aí o que acontece? Jonas ali, quando é jogado ao mar, ali foi decretada a morte dele, certo? Imagina, o mar revolto, aonde um navio estava sendo totalmente atacado por aquelas águas. Imagina um homem ser jogado naquele mar. Mas não, como o Senhor tinha dado uma ordem para ele, o Senhor falou, não, ele vai cumprir a minha ordem. Ele não vai fugir da minha presença. Ele vai fazer o que eu determinei que ele faria. E aí o Senhor manda um grande peixe. A gente não sabe, não fala se era uma baleia, se era um tubarão grande, se era um peixe. Mas só fala que era um grande peixe. E esse peixe engole Jonas. E Jonas é salvo por ele. E ele fica dentro da barriga desse peixe por 3 dias e 3 noites. Até que, dentro da barriga do peixe, ele se lembra e ele ora ao Senhor. E lá em Jonas 2 ele fala assim, a oração de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, eu me desespero, em meu desespero, eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu até ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei a ti sacrifício de louvor. O que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Primeiro, o Senhor deu uma ordem a Jonas, vá até o povo de Nínive, e ele não foi. Depois o Senhor deu uma ordem à tempestade, mar, né, para que eles se revoltassem, eles se revolvessem aquelas águas e aquele navio fosse assolado. E agora o Senhor dá uma ordem ao peixe, vomita Jonas na terra firme. E onde foi que o peixe deixou Jonas? Lá em Nínive. Então é para você ver, quando a gente tem um propósito, quando o Senhor tem um propósito, quando o Senhor tem uma direção, não adianta correr. Ele sempre vai nos encontrar. E lá no Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 10, ele fala assim, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá você está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá você está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Então aqui o salmista está dizendo, não adianta, você pode ir onde você quiser, você nunca vai conseguir se esconder da presença de Deus. Jonas, o que ele fez? Ele foi para Tarsis, longe, do outro lado, na outra extremidade. Como? Vou para lá, vou me esconder, vou fugir. Não quero fazer isso. Não é minha vontade. Eu quero mais é que aquele povo seja consumido. Aquele povo é maldoso, aquele povo, ele judiou do meu povo, ele é um opressor do povo de Israel. Para que eu vou lá avisar eles? Do jeito que Deus é, Deus vai perdoar. Mas eu não quero que Deus perdoe. Eu não quero. Eu quero que aquele povo seja castigado. E às vezes a gente
Sem perceber, a gente acaba tendo esse tipo de comportamento com relação às pessoas que nós achamos que são os nossos inimigos. A gente acha que só porque aquela pessoa fez uma coisa má pra gente, o Senhor vai exterminar ela. Ai, vai descer o fogo do céu e vai matar o meu inimigo. E não, porque o Senhor ama o seu inimigo também. Assim como ele te ama, ele ama aquele que você acha que te fez mal. E aqui esse povo era um povo muito mal, muito maldoso, que tinha feito muito mal para o povo de Israel. Mas não, ele sabia que se aquele povo clamasse, o Senhor perdoaria pela sua graça. E quantas vezes a gente vê uma pessoa que às vezes ela não foi boa pra gente, né? Muito pelo contrário, ela foi muito maldosa. E a gente vê aquela pessoa prosperando mais que a gente, você fala, ah, isso não é certo, não é certo. Olha o que fulano fez, agora fulano, olha como ele tem prosperado, olha, ele tá indo para a casa de Deus, olha, ele se converteu. Mas não pode, como assim, Deus? Como assim, sim? Nosso Pai é generoso, nosso Pai é gracioso, nosso Pai, Ele ama. Eu sempre falo isso para vocês. Deus, Ele nos ama não por o que a gente faz ou por o que a gente fez. Se a gente fizer coisas boas, Ele vai nos amar. Se você errar, Ele vai te amar do mesmo jeito, porque Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado que há no pecador, mas Deus ama o pecador. E quando um pecador se arrepende, o céu faz festas. Então, não adianta você querer que o Senhor se vingue do seu inimigo. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor vai trazer o juízo dele. Isso ele vai trazer. Mas se a pessoa se arrepender pela graça de Deus, ela é perdoada. Então não adianta você querer fazer birra, que nem Jonas. Eu não. Para que eu vou lá? Para que eu vou lá falar com aquele povo? Deus vai ter misericórdia deles? Eu não quero que Deus tenha misericórdia deles, eu quero que eles sejam punidos. Então não faça uma oração, a gente fala que é uma oração contrária, né? Aonde você fala assim, oh Deus, meu inimigo, olha o que ele fez para mim. Ele me maltratou, ele me humilhou, ele fez isso, ele fez aquilo. Não, faça o contrário. Senhor, abençoa os meus inimigos, sente com eles, que a tua graça, a tua correção, sente com eles, Senhor, abençoa a vida deles, que eles sejam curados, que eles sejam restaurados. É essa a oração de uma pessoa que verdadeiramente se vê como um filho de Deus, uma filha de Deus. Porque eu falo que uma pessoa, quando ela está de bem com a vida, ela não quer guerra com ninguém. E lá em Jonas capítulo 3, o povo de Nínive se arrepende. Olha que coisa. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Olha que coisa aqui. O Senhor falou para ele: vá à cidade de Nínive e diga que em 40 dias a cidade será destruída. Para ele percorrer a cidade toda, ele teria que fazer aquilo em 3 dias, mas ele fez em 1. Foi lá e falou, ó, vocês serão destruídos em 40 dias. No outro dia, vocês serão destruídos em 39 dias. E ele foi fazendo uma só pregação, digamos assim. Você quer que eu vou lá falar? Eu até vou, mas vai ser do meu jeito. Eu não vou me esforçar muito por aquele povo não merece o meu esforço. Então eu só vou lá. 40 dias vocês vão ser destruídos. 39 dias e ali ele foi pregando a mesma palavra, a mesma frase, a mesma direção durante 40 dias ele foi pregando aquilo. Só porque, no fundo, ele queria que aquele povo não se arrependesse. Ele queria que aquele povo fosse crucificado, que aquele povo fosse queimado, que o fogo descesse do céu e matasse aquele povo. E às vezes a gente está orando por aquela pessoa que fez tanto mal pra gente, mas lá no fundo, no nosso coração, a gente até fala, ai, tomara que ela não mude, porque ela vai ser castigada, que venha juízo sobre ela. E às vezes a gente não quer falar, ó, você sabe, né? Às vezes você chega para uma pessoa que está fazendo coisas erradas
e você fala, olha, você vai, você explica, você age com amor, você age com cuidado, você tenta falar palavras que frutifiquem na vida daquela pessoa. E às vezes aquilo não traz frutos. E às vezes vem um profeta, vem um Jonas da vida e fala assim, ó, se você não fizer isso, você vai morrer e acabou. Eu acho que aquilo é como se fosse um murro no estômago, assim, e a pessoa fala, como assim eu vou morrer? E foi o que aconteceu com esse povo. Ele falou, ó, em tantos dias vocês vão morrer, vai descer fogo do céu e vai queimar. E, aquela pregação dele foi trazendo uma mudança naquele povo. Falar assim, não, peraí, ele é um homem de Deus. Se ele não fosse homem de Deus, ele não teria saído de lá de tão longe para vir aqui falar desse Deus pra gente. E aquelas pessoas, elas conheciam Deus. Elas estavam vivendo coisas erradas, mas elas conheciam o Deus do impossível. E aí elas começam aquela palavra cai numa terra frutífera e começa a mudar o jeito daquelas pessoas. E chega até o rei. Olha aqui, ó. Quando a notícia chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provarem coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E ali está Jonas, trazendo aquela mensagem, dia após dia. Quando chegou no último dia, que deu os 40 dias que ele vinha trazendo aquela mensagem, ele falou, peraí, o povo está diferente, o povo mudou as atitudes, mudou o jeito de fazer, tiraram os altares, pararam de adorar os falsos deuses, estão agora adorando o Deus único, o Deus invisível, o Senhor dos exércitos. Eles mudaram, ele foi percebendo que com aquela palavra que ele vinha trazendo, estava havendo uma mudança naquele povo. Algo estava diferente. Aí ele fala, vou sair daqui. E quando estava chegando o último dia, ele foi para o monte e falou assim, vou ficar aqui de longe vendo esse povo ser destruído. E aí ele se ira. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia, Deus, que você é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para essa fúria? Peraí, só porque eu mandei você foi lá, você pregou o que eu mandei que você pregasse, do seu jeito, e aquele povo mudou. Você acha que eu tenho que mesmo assim castigá-los? Eu não posso perdoá-lo? Eu não posso trazer graça sobre aquele povo? Eu não posso, Jonas. E você está nervoso por conta disso? Aí Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão
para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir o certo do errado, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí é que o Senhor está dizendo para mim e para você. A gente está se preocupando muito com coisas e a gente está esquecendo de se preocupar com pessoas. Então aqui, ó, ele ficou revoltado porque a planta que o Senhor fez nascer para dar sombra para ele. E no dia seguinte, veio uma lagarta e foi lá e comeu toda a planta e ela secou e morreu. Ela falou assim: poxa, por que você fez isso com a planta? Por que você deixou a planta morrer? Aí o Senhor fala: Jonas, peraí, Jonas, você está bravo comigo porque eu resolvi perdoar mais de 120 mil pessoas. E você está preocupado com uma planta que você nem plantou, que você nem fez ela crescer, você nem podou. Então quer dizer que coisas para você, Jonas, são mais importantes do que pessoas? E às vezes a gente tem colocado o nosso coração em coisas, né? Como o Senhor fala, aquele que coloca a sua força em carros e cavaleiros. Será que é isso? Às vezes a gente acha que o que é importante pra gente é ter uma casa, é o carro que eu tenho, é a viagem que eu posso fazer. E às vezes a gente não está preocupado com as pessoas que estão ali do nosso lado. E, o importante é eu estar bem. Quem está do meu lado não importa, eu não quero saber. O sol nasceu para todos. Por que eu vou me preocupar com o outro? Eu tenho que me preocupar comigo. Então aqui Jonas, ele traz pra gente um exemplo muito grande. Que quando o Senhor tem um projeto na nossa vida, não adianta se esconder. Porque aqui o Salmo diz: aonde a gente for, ele vai, ele sabe onde a gente está. Aonde você estiver escondido, ele vai te achar. E obedecer, mas obedecer querendo falar assim: tudo bem, eu vou fazer, eu vou obedecer, mas eu vou fazer de qualquer jeito. E para as coisas de Deus, elas não devem ser de qualquer jeito. Mas como Deus, ele é poderoso, mesmo com aquela pregação medíocre de Jonas, o Senhor foi e mudou o coração de toda aquela cidade. E aquela cidade foi salva e foi restaurada. E Jonas ficou conhecido como o profeta fujão. E aí é aquilo que eu falo, são essas as marcas que às vezes a gente mesmo coloca na nossa vida. E aí eu quero te fazer uma pergunta: como que você quer ser conhecida pelo Senhor? Qual vai ser a característica, assim, que você vai falar assim, essa é a minha característica mais forte perante o Senhor. Você vai conhecida como... Eu não quero ser conhecida como a Leia Fujona. Eu quero ser conhecida como a Leia corajosa e valente. É assim que eu quero ser conhecida. Então, tudo que o Senhor me coloca para fazer, eu aprendi a orar, a buscar direção e a dar passos. Porque quando a gente vai dando os passos, o Senhor vai preparando o caminho para a gente. E a gente vai olhando para a nossa estrada e a gente não vai tendo vergonha de querer, em determinados momentos, se esconder da presença dele. Porque a gente não fez o que ele mandou. Então, corra para a presença dele. Se ele te deu alguma direção, vai lá, fala: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me deu uma palavra, envia-me. E celebre quando o seu inimigo for abençoado. Porque quem trouxe a bênção sobre ele foi o Deus gracioso, o Deus misericordioso e bondoso. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, tá bom? Fiquem bem.